Muito bem, meus irmãos, vamos conversar um pouquinho hoje, novamente, né, sobre o livro do Apocalipse. Depois a aula de domingo passado, entre sequelados e vivos, né, estamos de volta aqui. A aula passada teve bastante debate, por um lado foi bom, eu não sei se por outro lado não foi um pouco complicado, né, porque também tivemos um pouco assim de posicionamentos diferenciados, e isso faz parte do aprendizado, é algo bom, é algo benéfico, né? E queremos agradecer ao nosso Pai Celestial, incentivar você que continue vindo na EBD, e percebi que a nossa turma diminuiu um pouco o número, né? Talvez alguns irmãos estão preferindo assistir pelo YouTube, né, em casa, né? Porque agora as aulas estão sendo passadas, né? Então, mas incentive pessoas a vir, porque o debate é muito importante, né? No YouTube, às vezes eu vou assistir a aula, eu sou chato, né? Sou chato, eu assisto a aula no YouTube depois, para ver aonde foi que eu errei, aonde eu poderia melhorar, o que eu poderia ajustar. Então, importante que a gente persevere, porque aqui é o lugar do debate, da discussão, da troca de ideias, e isso é muito bom, benéfico. Muito bem, vamos lá. A gente parou bem aqui, verso 5 e verso 6, e só nesse verso aqui nós, então, ficamos 1h30 conversando sobre esse único versículo bíblico, que é importantíssimo para a nossa jornada. Hoje, nós vamos começar a olhar a partir do verso 7. Mas a gente pode revisar aqui rapidamente. Eu preciso, quando eu for para lá, alguém faça assim para mim, ó, seta. Porque tem uma área aqui, eu gosto de andar, né? Mas está sendo gravado, né? Então, se eu perceber aí, André ou alguém aí, diga assim, faz assim, eu já sei que tem que voltar. Porque aí, senão eu fico fora do... Olha lá, o irmão lá já está fazendo assim, ó. Aí eu fico fora do raio da gravação, né? Vamos lá. Relembrando rapidamente, vamos fazer um resumo do que a gente aprendeu até agora, do versículo 1 ao versículo 1. Então, vamos lá. Apocalipse, a revelação é de quem? Jesus, né? Esse mecanismo de revelação até chegar à igreja teve início em quem? Quem enviou? Qual é o princípio do processo até que chegue à igreja? Começa em revelação de Jesus Cristo. Quem lhe revelou? Os irmãos têm que ter coragem. Quem? Está bem ali, ó. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Então, a revelação começa em Deus, vai para Jesus, depois para o anjo, depois para João e depois para as igrejas, né? Então, este é o processo. Aí João faz uma saudação. A saudação dele é em nome de quem? Não tem piolho, Regiane. Não tem piolho. Não costa a cabeça. Estou vendo ali. Isso, né? Ele enviou a sua saudação, a vocês graça e paz da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos e da parte de Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí quando ele chega em Jesus Cristo, ele vai dizer quem é Jesus. Né? Quem é Jesus? Testemunha fiel, primogênito entre os mortos e o soberano dos reis da terra. Mas aí ele ainda vai dizer o seguinte: esse é o nosso Senhor que virá, mas eu quero falar para vocês ainda antes de mostrar qualquer coisa, o que ele fez. O que ele fez por nós? Ele nos ama, nos libertou pelo seu sangue e
nos fez reino e sacerdotes para o seu Pai Celestial. Até aqui, nós olhamos só essa forma de introdução da carta. Agora, João vai escrever sobre o propósito do livro, porque o livro do Apocalipse ele tem essa grande missão, que é falar e anunciar da vinda de Jesus, da sua volta. E aí nós vamos começar a ler, você pode olhar ali o verso 7, né? Que está projetado ali, alguns textos eu projetei para ganhar tempo, outros nós vamos precisar abrir a Bíblia. Diz assim: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, assim será. Amém. Muito bem, aqui nós temos esse conceito. É o princípio do anúncio da volta de Jesus Cristo. Eu quero aqui gastar um pouquinho de tempo para falar com vocês sobre esse tema, né? Já que o Apocalipse tem como tema a volta de Jesus Cristo e, como consequência, a vitória dos cristãos. Se você, quando a gente chegar nas cartas, que está demorando mais do que a volta de Jesus, nós vamos chegar lá que as promessas que Jesus fez à igreja é sempre aquele que vencer. Aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. Então, o livro do Apocalipse, como grande propósito, ele está pautado nessa grande verdade. Jesus vai voltar e a sua igreja será vitoriosa. Os cristãos serão vitoriosos. Esse é o grande tema do Apocalipse. Por isso eu falei aos irmãos naquela abertura que ao invés da gente ficar, às vezes, meio que apavorado, olhando taça, trombeta, taçaraiva de fogo e inferno, para os cristãos o Apocalipse é um livro de encorajamento, de ânimo, de consolo, de que Jesus um dia retornará e que todo cristão verdadeiro, ele será muito mais do que vencedor através daquele que o amou. Né? Esse que Paulo fala em Romanos. Então, para nós, o Apocalipse é algo muito específico, muito especial. Então, vamos olhar rapidamente alguns conceitos aqui, tá? Eis que ele vem, eu destaquei ali, ele vem, porque esse é o tema do Apocalipse, ele vem com as nuvens. A ideia de vir sobre as nuvens, ou sobre as nuvens, dá a ideia de glória e de poder. É aquele que domina a natureza. Tipicamente, no Velho Testamento, você tem algumas passagens que falam sobre essa relação, né? Então, ele vem com as nuvens. Jesus já havia falado sobre esse tema em Mateus 25, em 24, 50. Alguém quiser abrir para mim, por favor? Uma pessoa abre para mim Mateus 24, 50. Tá? E eu convido você todos a abrirem Daniel capítulo 7, o verso 13 e 14. Porque uma coisa que João vai utilizar muito é o pano de fundo do Velho Testamento. É Velho Testamento e ele vai trazer para o Novo Testamento ou para a revelação de Jesus Cristo. Então os demais irmãos podem abrir no Daniel capítulo 7, que é um livro mais difícil de ser encontrado. Alguém pode ler em voz alta Mateus 24, 50? Esse é o texto que fala que Jesus virá e ele vai mesclar, mas está certinho o texto sim, né? Ele virá e o texto de Daniel completa. Daniel 7, 13 e 14. Daniel, capítulo 7, o verso 13, diz assim: séculos antes da vinda de Jesus Cristo, em minha visão à noite, vinha alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e reino, e todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Então, quando João começa a descrever o conceito do retorno e a glória vindoura, ele vem com as nuvens. A figura que vem é a figura do discurso de Jesus e também de Daniel, quando
nós olhamos aqui, não vamos interpretar o texto, mas o ancião de dias é a personificação aqui do Deus Pai assentado sobre o trono, e aqui o Filho do Homem é a figura de Jesus Cristo, que então se achegará e receberá a autoridade, a glória e o reino, e todos os povos então se submeterão a ele, e o seu domínio não terá fim. Então, aqui nós temos esse vislumbre do Velho Testamento, que João, o apóstolo, vai buscar lá no Velho Testamento, né? Então, essa ideia é que para o judaísmo, especialmente para os judeus que têm muita dificuldade de entender Jesus como o Senhor, como um ser divino, esse é um texto muito fortemente usado para repartir o evangelho com os judeus. Porque aqui nós temos a figura do Filho do Homem, de Daniel. Jesus vem, depois se identifica como Filho do Homem, e Apocalipse vai mostrar essa mesma relação, de que Jesus um dia se assentará e reinará e governará, e todos os povos, línguas, nações se dobrarão diante dele. Então, isso aqui é um vislumbre importante, ele vem com as nuvens, o que traz esse aspecto de poder e glória. Obviamente que Daniel, quando escreve, se a gente for olhar bem o texto, ele não está descrevendo o embate de Jesus ou o julgamento, ele simplesmente diz que o Filho do Homem vai se aproximar do trono, não há confronto, não há manifestação de poder e de derrota dos seus inimigos, mas ele simplesmente se apresenta diante do trono, e do trono então ele recebe a glória, o poder e a honra para todos sempre. Tá? Os irmãos, aqui eu vou fazer aqui o princípio aqui, depois os irmãos podem fazer uma pergunta, tá? Sem problema nenhum. Lá em Apocalipse, o verso 14, vamos dar uma olhadinha, Apocalipse 14, o verso 14. Só para poder embasar um pouco esse texto aqui, para a gente não ficar assim um pouquinho perdido no contexto do que João está falando. João, capítulo 14, Apocalipse 14, 14, diz assim: olhei e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem alguém semelhante a um filho do homem. Olha, ele volta de novo, o mesmo princípio, né? E é um princípio importante. E ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário um outro anjo que bradou em alta voz àquele que estava assentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colhê-la. Assim aquele que estava assentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. E aí o texto vai continuar, eu não vou fazer a leitura toda, mas sempre essa ideia, né, de que alguém vai deter o domínio, o poder e a glória, e ele exercerá o juízo sobre todos aqueles que forem contrários à sua própria dignidade, majestade, honra e poder. A ideia é de que ele vem e ele virá. Tá bom? Se os irmãos tiverem perguntas ou acréscimo, pode ficar à vontade para fazer. Tá bom? Isso mesmo, texto. Isso, muito obrigado, né? Muito obrigado pela correção do texto aqui, inicial. O outro linka, mas esse texto aí é o melhor para a gente dar uma olhada, né? Jesus já anunciava que viria sobre as nuvens com grande poder e glória. E diz mais, João: e todo olho o verá. Agora vamos lá para Zacarias. Zacarias, porque a mente de João está impregnada do Velho Testamento. E a gente já vai dizer por que isso é importante. Por que isso é importante? Zacarias, capítulo 12. Todo olho o verá, porque vem sobre as nuvens, então é uma volta pública, diferente, enquanto os irmãos procuram, diferente da sua primeira vinda, que é o nascimento, que poucos olhos viram, né? Pastores e só. Os magos, anos depois, e só. A volta de Jesus, diferentemente, será em público, e todo olho verá forçosamente a vinda daquele que virá reinar. Agora nós olhamos Zacarias, o capítulo 12, o verso 10. Olha como é a descrição, né? Diz assim:
E derramarei sobre a família de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, um espírito de ação, de graças e de súplicas. Olha, agora começa. Olharão para mim aquele a quem traspassaram e chorarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Naquele dia muitos chorarão em Jerusalém, como os que choram em Hadad e Rimom, no vale de Megido. Todo o país chorará separadamente, cada família com as suas mulheres chorará. A família de Davi com as suas mulheres, a família de Natã com as suas mulheres, a família de Levi com as suas mulheres, a família de Simei com as suas mulheres e todas as demais famílias com as suas mulheres. Então, o contexto aqui também, na visão de João, é resgatar o texto de Zacarias, quando diz que todos olharão para aquele a quem eles traspassaram. O resumo do livro de Zacarias é mais ou menos o seguinte: Deus é o pastor, e ele tipifica isso na figura do profeta Zacarias e diz: pastorei as ovelhas do meu povo, e depois então você volta para um acerto de conta. Aí você pode ler Zacarias em casa. Quando o acerto vai ser dado, Zacarias diz: agora vocês me paguem por aquilo que eu fiz para vocês de cuidado das ovelhas. Eles dão 30 moedas de prata para o profeta Zacarias. E aí Deus diz a Zacarias: pegue essas 30 moedas e coloque como oferta lá no templo. Eu não vou ler o texto porque não vai dar tempo, tá, meus irmãos? E Deus diz assim: esse foi o preço que me deram, 30 moedas, para cuidar do meu próprio povo. Ele vai trazer isso depois para a figura de Jesus Cristo, né? No Novo Testamento, que pastoreou o povo rejeitou, e lhe deram 30 moedas como troca da sua vida, 30 moedas de prata. Então os textos estão muito linkados. Aí Zacarias disse o seguinte: um dia vocês chorarão e lamentarão, porque vocês fizeram isso. Deus literalmente diz: vocês me pagaram 30 moedas de prata, e isso para mim é o valor que eu tenho para vocês. 30 moedas, somente isso. E aí Deus diz: então eu vou quebrar a vara do acordo que eu fiz com vocês, né? Vou quebrar a vara do acordo e vocês vão então chorar e lamentar por aquilo que vocês fizeram. É isso que João tem em mente. Até mesmo aqueles que o traspassaram, Jesus, vão olhá-lo. Sem nenhuma dificuldade dentro desta mesma relação. Se os irmãos, só para vocês não ficarem assim pensando nisso, abra Zacarias, capítulo 11, tá? Vamos dar uma olhadinha, depois eu dou uma corrida mais para frente. Zacarias, capítulo 11, tá? A partir do verso 4, então Deus faz, através do profeta, a alegoria dos dois pastores. Aí lá no verso 4 do capítulo 11 diz: assim diz o Senhor meu Deus, pastorei o rebanho destinado à matança, porque os seus compradores o matam e ninguém os castiga. Está falando aqui num contexto de escravidão e dos maus pastores que matavam as ovelhas ao invés de cuidarem das ovelhas, né? Lá no verso 7 diz: eu me tornei pastor do rebanho destinado à matança, os oprimidos do rebanho. É a ideia do cuidado do pastorado, né? Então peguei 2 varas e chamei uma de favor e outra de união, e com elas pastoreei o rebanho. O profeta Zacarias aqui tipificando o cuidado de Deus. Em um só mês eu me livrei dos 3 pastores, porque eu me cansei deles, e o rebanho me detestava. Então eu disse: não serei o pastor de vocês. Morram as que estão morrendo, pereçam as que estão perecendo, e as que sobrarem comam a carne uma das outras. Então peguei a vara chamada favor e a quebrei, cancelando a aliança que tinha feito com as nações. Foi cancelada naquele dia,
E assim os aflitos do rebanho que estavam me olhando entenderam que essa palavra era do Senhor. Olha o verso 12. E eu lhes disse: se acharem melhor assim, paguem-me. Se não, não me paguem. Então eles me pagaram 30 moedas de prata. E o Senhor disse: lance isto ao oleiro, o ótimo preço que me avaliaram. A sua tradução diz como aí? É uma ironia. Uma ironia. Meu trabalho, esse povo diz que vale 30 moedas de prata. E aí depois no Novo Testamento vem o mesmo conceito. Os irmãos percebem? O Velho Testamento linkado com o Novo Testamento nos dá uma segurança muito grande de que não há novidade na pregação do Evangelho. Aliás, quando as pessoas querem ensinar coisas novas, elas esquecem do que já está revelado na Escritura Sagrada. É por isso que dá erro, dá heresia e dá uma série de problemas. Porque você não pode escrever nada, entre aspas, novo, se não estiver embasado naquilo que já foi revelado. Então, o Apocalipse, ele traz esse conceito. Ele vai trazer o Velho Testamento o tempo inteiro para dizer que há embasamento em tudo aquilo que foi feito. Tá bem? Alguma pergunta até aqui? Hoje eu não vou fazer perguntas provocativas, tá? Prometo, vou me comportar. Vou ficar bem comportadinho, né? E todo olho o verá. Zacarias 12:10, né, que a gente já deu uma olhada. Ele vai trazer esse mesmo princípio. 12:10, olharão a mim, a quem traspassaram. Apocalipse capítulo 22, o verso 3 e o verso 4. Esse também é um texto que nos ajuda a entender o que é que João, no comecinho do seu livro, está encaminhando. Porque é isso que ele está falando. O Senhor virá, haverá um julgamento, e todo olho verá, e algumas coisas vão acontecer. Apocalipse 22, o verso 3 e o verso 4. E já não haverá maldição nenhuma, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão, e eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Aqui, então, nós já estamos no cumprimento do livro do Apocalipse, mas só para lembrar isso, que essa é a grande temática do livro do Apocalipse, a vinda do Cordeiro de Deus como juiz e Senhor de todos e de todos. Então, é muito interessante que a gente caminhe para esta visão de que todos os verão, que todos o verão, e que até mesmo aqueles que o traspassaram também verão. E a gente sabe que Jesus também foi traspassado na cruz, né? Está tudo linkado, né? Jesus foi ali traspassado na cruz por um golpe de lança. Mas Zacarias diz que todos aqueles que o traspassaram o viriam. Mas no Novo Testamento tem um só golpe de lança, né? O que nos faz dizer que, dentro desse conceito, o soldado tipificava todos aqueles que rejeitaram a Cristo. O golpe não foi só do soldado, estou falando aqui de uma forma aplicativa. Todos aqueles que, de alguma forma, rejeitaram a Cristo, estavam unidos naquele golpe da lança, né? Inclusive a sua mão e a minha mão, enquanto não criamos em Cristo. Estávamos ali. Os martelos que pregaram Cristo, os pregos, as coroas, na verdade todos nós somos participantes desse processo, né? Até que, enquanto estávamos ali com a nossa mão na lança, o Espírito de Deus nos alcança e a gente percebe que Jesus morreu por minha causa e eu era tão culpado quanto
todos os demais. E aí a nossa mão, aqui figuradamente, né, falta a lança. E nós nos ajoelhamos e nos tornamos como aquele comandante que estava ali aos pés da cruz. E ele diz, verdadeiramente, este homem é o Filho de Deus. Lá na cruz, um soldado reconhece isso. E aqui é o momento que nós chamamos, então, da nossa grande conversão, do princípio de que nós entendemos que os nossos pecados também conduziram Jesus à cruz do Calvário, e por isso nós, então, somos, nesse sentido, também co-participantes de todo o processo do qual culminou na morte de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e arrependidos, nós então nos lançamos, nos ajoelhamos e reconhecemos que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. E ali fomos libertos da nossa culpa, do nosso pecado. Né? Davi, por favor. O contexto do Apocalipse ele virá. Né? Os versos primeiro diz o seguinte, nós somos perdoados pelo seu sangue, fomos feitos sacerdotes, né? E reino para ele, vamos servi-lo para sempre. Aqui João já começa a fazer aquilo que a gente chama de esclarecimento do que acontecerá na volta do Filho de Deus, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Se para uns que foram os perdoados, purificados no seu sangue, que foram amados, que foram feitos sacerdotes, para servirem para sempre, outros, e aí entra aqui, né? Para outros esta honra e privilégio não acontecerá. Para estas pessoas que o traspassaram, a essas pessoas, então virá lamento, choro e ranger de dentes. Tá? Então aqui João já separa o que vai acontecer bem no começo do Apocalipse. Para uns, a glória de serem perdoados, amados e feitos filhos como sacerdotes para servirem ao seu Senhor. Por outro lado, aqueles que o traspassaram, esses sofrerão e se lamentarão, e toda a terra lamentará. Ele está se referindo àqueles que não reconheceram a Jesus como Senhor e Salvador. Teoricamente, não. A gente nunca pode definir tempos e épocas nesse conceito, né? De quando serão as coisas. Mas João, ele está sempre aplicando para o presente e aplicando para o futuro. Por isso que quando ele vai falar sobre o que Jesus fez, ele diz, ele nos ama, o seu amor é presente, e esse amor no presente que tem por nós impacta o nosso futuro. No nosso futuro, seja antes da vinda de Jesus ou se formos ao encontro dele, nós temos então o seu perdão e seremos sacerdotes dele para sempre. Enquanto que aqueles que no presente continuam rejeitando, ou aqueles do passado que fizeram isto e não se arrependeram, tanto quanto os do futuro que não vierem a crer, todos eles se lamentarão. O passado, o presente e o futuro. Assim como aqueles que no passado creram, se alegrarão, os do presente que creem se alegrarão, e os que crerão também se alegrarão. Então aqui João já passa a régua para dizer o seguinte, ele vem com as nuvens, detentor de poder, todo olho verá, ou seja, não haverá ninguém escondido. Se você lembrar dos textos do Apocalipse, que chega um período que as pessoas dizem que caiam as montanhas sobre nós, porque nós não vamos aguentar a vinda e a ira do Todo-Poderoso na sua volta. Então eles pedem que as montanhas caiam sobre nós, nos soterre, que nós não suportaremos olhar para aquele que virá e exercerá juízo. Então ele faz essa divisória, bem? Faz essa grande divisão. Irmãos, eu estou gastando um tempo aqui, porque esse aqui é o coração do Apocalipse, se você perceber. É o coração. João introduz, ele resume todo o Apocalipse na sua introdução. Depois ele vai destrinchar pedaço por pedaço, utilizando figuras que no final de todas as coisas chegarão no encerramento do livro do Apocalipse,
no capítulo 22, com a glória do Cordeiro e a glória da igreja, ou a glória dos fiéis. A glória, sim, a glória daqueles que creram em Jesus Cristo, grande Senhor e Salvador. Muito bem. Vamos dar uma andada aqui, né? Mais para frente a gente pode retornar a alguns pontos que vocês tiverem dúvidas, a gente pode fazer um bate-papo. Vou tentar só isso aqui porque a minha Bíblia não fica em pé. Então não é que minha folha está passando o tempo, o tempo inteiro por causa do ar. Está bem aqui me atrapalhando, mas está bom demais aqui, está fresquinho, está gostoso. Tá? Então, esse é o grande princípio. Todo aquele que encontra Cristo vai para um patamar diferente, está associado ao primeiro grupo, e agora o segundo grupo é o grupo que traspassaram, que não reconheceram e se lamentarão profundamente. Profundamente. É o texto de Zacarias, né? Porque se você continuar lendo Zacarias, as pessoas choram, elas querem recuperar o pastor que elas dispensaram por 30 moedas de prata. Elas querem recuperar, querem ter de volta aqueles que traspassaram, aqueles que mataram o pastor. E é o mesmo conceito. Muitas pessoas, infelizmente, darão de cara no inferno e dirão: meu, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Porque eu não me arrependi. Você lembra que no inferno haverá choro e ranger de dentes. E o choro, em grande parte, não será por causa do sofrimento de estar naquele lugar, mas do choro de ter rejeitado a graça de Deus. O inferno é o lugar onde o arrependimento não tem valor nenhum. Por isso, João diz: eles lamentarão profundamente, chorarão, e como se possível, na mente deles, o desejo de ter uma outra oportunidade que não lhes será dada, em hipótese nenhuma. Então esse choro aqui e esse lamento vai desencambar lá no restante, no final do livro do Apocalipse, quando se verá João narrando o horror, o pavor das pessoas diante daquele que tinha a graça, a vara da graça, Zacarias, mas que rejeitaram o pastor da graça. E então o pastor quebra a vara. E não haverá vara para conduzir, não haverá vara para pastorear, mas haverá somente a ira de um Deus santo sobre os desobedientes que preferiram, entre aspas, pagá-lo com 30 moedas de prata. Ok? Vamos olhar aqui. E se lamentarão por causa dele. Se lamentarão, se lamentarão e se lamentarão. O grande conceito aqui é de que se por um lado haverá júbilo, por outro lado haverá ranger de dentes. Júbilo contraposto ao ranger de dentes. João nos ensina que quem não quer ouvir tem que ver com pavor. É esse o grande embate que nós temos aqui. Quem não quer ouvir o que o Espírito diz, é isso que vai pautar as cartas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas quem não quiser ouvir, um dia verá com pavor. Verá com pavor. Chegará o tempo em que a graça de Deus será removida. Fecharão as portas da graça e entrará, então, o lamento eterno. Muito bem. Todas as tribos se lamentarão. Vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui para a gente entrar no... Isso aqui, na verdade, era o final da aula
de domingo passado, eu quero terminar. E João termina a sua saudação falando sobre o Deus em quem nós confiamos. O Deus em quem confiamos, que está aqui no versículo 8. Vamos ler juntos esse versículo aqui? Ou alguém pode ler na sua... Vamos ler junto aí para os irmãos não ficarem cochilando no banco aí. Vamos lá? Verso 8. Eu sou isso. Eu só fiz destaques para que a gente só tenha um rápido panorama da figura, porque agora quem encerra a introdução é o próprio Deus, né? Quando nós chamamos o Deus Pai, né? Porque o começo até agora é do Filho, o Filho que está falando com João, né? Nesse sentido, a revelação é de Jesus e vai sendo descrita. Quando chega agora aqui no verso 8, então é o Deus poderoso. Eu sou o Alfa e o Ômega. Aqui a gente não vai gastar muito tempo. Eu não acho necessário, mas se você quiser, a gente pode discutir, discorrer em cada parte desse versículo. Alfa e Ômega, os irmãos sabem, né? É a primeira e a última letra do alfabeto grego. Significa Deus é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Nele subsiste tudo, e para ele não há mudança em nada. Aquele que é e que era e que há de vir é o que vai aparecer ali depois, né? E aí ele encerra dizendo: eu sou o Todo-Poderoso. Então, aqui de novo vem aquele embate do Senhor diante do Império Romano. Eu sou o Todo-Poderoso. O faraó, o imperador é um nada diante de mim. Eu sou o soberano. Eu sou o Deus Pantocrator, do grego, que diz: eu sou o Deus que detém todo o poder e nada foge ao controle do meu domínio e do meu governo. Por isso eu sou o Alfa e o Ômega, o que era, que é e que há de vir, e sou o Todo-Poderoso Deus. Esse é o final da introdução de João. Meus irmãos, alguém tem alguma pergunta até aqui? Nessa introdução, nessa rápida análise que eu fiz aqui, para a gente terminar a aula de domingo passado e ir para a aula de hoje mesmo? Alguma pergunta, alguma colaboração, alguma dúvida, por favor, pode fazer, porque ajudará bastante a nossa aula. Perguntas, dúvidas? Esse é o conceito, né? A irmã está falando sobre um tempo, que a palavra grega, que é o que a gente utiliza muito, é cronos, cronômetro, né? Nós contamos o tempo, então nós temos o cronômetro. Esse é o tempo humano, tá? Que é completamente diferente do tempo eterno, que no grego é o kairos, é o tempo onde não há tempo. Aí você dorme com um barulho desse, né? Para Deus não existe tempo nesse sentido, né? Ele não está limitado nem ao passado, nem ao presente, nem ao futuro, porque ele não sofre sombra de variação, e o tempo para Deus é como se não existisse. Eu confesso que você também tem a mesma conclusão do que eu. Não entendo. Mas é assim, né? É assim. Esse é o conceito do Deus eterno. Se é eterno, nunca teve começo, não tem meio e nunca terá fim, porque ele é eterno. Logo, a eternidade é um lugar onde você e eu não contamos tempo. É o kairos, o tempo que transcende ao nosso tempo humano, que nós contamos. Mas para Deus, 1000 anos é como um dia. Então é isso aí, minha irmã. É isso, né? Nós somos contadores de tempo, né? Cada ano que passa, a gente está mais velho. Né? Para Deus, não há sombra de influência do tempo. Tem uma frase que alguém disse que
a eternidade será pouco tempo para nós agradecermos a Deus por tudo que Ele fez por nós. Se na eternidade não se conta tempo, o escritor disse que será pouco tempo. Ele faz ali só um jogo de palavras, né? A eternidade nunca será suficiente para a gente deixar de dizer muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor fez isso por mim. Você me trouxe para um lugar que eu sempre almejei, a minha alma sempre desejou, que é um lugar onde, na tua presença, não há choro, não há dor, não há pranto, não há lamento. As primeiras coisas passaram e agora eu vivo aquilo que eu procurei viver na terra. Porque é isso que nós queremos na terra, né? Sem choro, sem dor, sem sofrimento, sem lamento. Nós não queremos isso. De alguma forma, a nossa alma anseia por isso. E essa dádiva virá quando encontrarmos o nosso grandioso Senhor. Muito bem, vamos entrar na aula de hoje. Né? Vamos ver lá a visão do glorioso. Agora nós começamos a entrar no princípio da visão, porque no verso 8, a introdução do Apocalipse chega ao fim. E agora nós vamos iniciar os preparativos para a primeira visão de João acerca de Jesus Cristo. Então isso está do verso 9 até o final desse capítulo, verso 20. E nós vamos aos pouquinhos, né? Nós vamos aos poucos. Então, vamos ler o verso 9. Diz: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu falei que em algum momento eu sempre ia tentar ajudar vocês a fazer algum devocional ou até mesmo começar a fazer uma pregação, né? Vamos fazer uma rápida análise desse versículo, os irmãos me ajudam? Aqui rapidamente, tá? Então a visão do glorioso que nós vamos olhar. A visão foi dada para quem? O receptor é João. Quem é João nesse verso bíblico? Quem ele é? Vamos, irmãos, falem com vontade, você sabe. Irmão e companheiro. Ou seja, ele não se apresenta com um título oficial, o bispo ou o pastor da igreja. Ele diz: eu sou um irmão e companheiro de vocês. Essas duas palavras dá a ideia de quê? Vamos unir as duas palavras em uma palavra? Quem é irmão e companheiro tem o quê? Oi? Amigo? Amigo. Amigo tem o quê? Intimidade. Isso. Tá certinho, mas vamos na palavra que eu quero, tá? Não é que tá errado. Mas vamos lá. Quem tem intimidade tem o quê? A gente usa muito essa palavra nos dias de hoje. Oi? Comunhão. Tá? Vamos escolher uma palavra para juntar as duas palavras, irmão e companheiro. Ou seja, são pessoas que têm comunhão no mesmo nome e também têm comunhão na sequência dos fatos, porque João, ele também está passando por uma situação complicada como a igreja na época já começava a passar. Então, ele é o irmão e companheiro, ou ele é aquele que tem comunhão. A comunhão de João com os irmãos era no quê? Na tribulação. Eles tinham comunhão no reino e eram também comungantes da perseverança. Algumas traduções vai dizer da paciência em Jesus Cristo. Então nós temos uma tríade de novo, né? 3 coisas de novo. É interessante, João, né? Então, e falta o quê? O lugar aonde? Aonde João estava. Estava na ilha chamada... E por que é que João estava na ilha? Oi? Exilado. Mas por que ele estava exilado? Por que ele estava preso? Por causa da palavra de Deus. Você tem um verso e você tem um sermão pronto.
tem um devocional, pronto, está ali. É só seguir, tá tudo ali, né? Então, aqui nós temos essa expressão aqui, ó. Agora eu destaquei. João, receptor, irmão e companheiro. A identificação de João com os irmãos da fé. Eles são irmãos e companheiros na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus Cristo. Nós já sabemos da situação que aconteceria logo em seguida, né? Você lembra do pedido que João e o seu irmão Tiago fez para Cristo enquanto estavam vivos? O que eles pediram para Jesus? E Jesus disse o que para eles? Não, cabe ao Pai. Mas Jesus disse mais coisa ainda. O que ele disse? Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Presta atenção no que vocês estão pedindo. Né? Mas Jesus disse mais coisas ainda para eles. E chegaria o tempo em que eles iam beber do cálice, né? E agora chegou o tempo. Aquilo que João tinha pedido, de alguma forma, agora está acontecendo. Ele está passando pelos processos de perseguição dos quais Jesus passou. Então, o vislumbre é esse. Tiago, Atos 12, ele é decapitado por Herodes, morre. E agora fica João ilhado e preso. E é o último apóstolo, né? É o último daqueles que andaram com Jesus. Eu não vou falar sobre isso hoje, mas pense em casa, tá? Aquela igreja está começando a ser perseguida. Os referenciais dela, todos já morreram. Tem um homem só que andou com Jesus, que comeu com Jesus, que viveu com Jesus. Esse homem está preso e no final da sua vida. Daqui a poucos anos, todos os que andaram com Cristo não existiriam mais. Nenhum deles. Essa é a angústia, talvez, de João. A geração de Jesus estava chegando ao fim. E precisaria vir uma outra geração que pudesse também, mesmo não tendo caminhado com Cristo, pudesse andar nas pisadas do Cristo. Esse é um momento, irmãos, chave para o cristianismo. Não é simplesmente a gente olhar e dizer a tribulação, o reino, perseverança. Não. É mais do que isso. É muito mais do que isso. O caminho ao reino é um caminho de coragem e resistência ativa. João, ilhado, preso, não significa que a voz de Deus foi calada. Eles isolam o profeta, mas não calam Deus. E Deus vem até João e vai dizer: eu vou te dar uma visão e você vai escrever essa visão. E essa visão vai ser um instrumento para que a igreja da época e para que nós, no tempo presente, nós sejamos caminhantes no reino com coragem e com uma resistência ativa, assim como a igreja do passado e assim como nós, no tempo de hoje, precisamos nos perceber caminhantes. Nós caminhamos, estamos no reino, mas caminhamos rumo ao reino eterno, e enquanto caminhamos, precisamos de coragem e resistência ativa. Por isso é que João vai dizer que nós hoje, também como a igreja do passado, caminhamos em meio às tribulações. As tribulações são diversas, são diferentes. Para nós, hoje, ainda temos liberdade, do que para os irmãos onde não existe a liberdade de estudar ou de cultuar o nosso Pai Celestial, em outros países. Eles sofrem tribulações que nós não sofremos.
Por outro lado, nós sofremos, entre aspas, um tipo de tribulação, que é a tribulação que a gente não percebe, que a gente não enxerga, que a gente não vê. Que é todo o sistema voltado contra Deus e a sua palavra. E que nos oprime, que nos ataca violentamente na nossa crença, nos nossos valores, nos nossos princípios, e que, se você não percebe, deveria perceber. Você está num campo de batalha muito maior do que a gente possa imaginar. Os irmãos que não entenderam isso começaram a fracassar. A gente viu que lá na região da Ásia Menor, com 87 milhões, quase 90 milhões de pessoas, só tem 17 mil crentes lá. Crentes não, cristãos, que englobam católico, evangélico, 17 mil. Quem não aprende, ou quem não aprendeu que o caminho do reino é um caminho de coragem, de resistência, vira a Europa. Onde o cristianismo lá praticamente está decepado, e a Europa, que foi berço de envio de missionários para alcançar outros países, hoje está fazendo o caminho contrário. Os missionários estão indo para a Europa. E é o que está acontecendo com os Estados Unidos, que foi o grande celeiro de missões, enviando missionários para todos os tempos. E hoje, os Estados Unidos hoje já é alvo de missões. Missionários estão indo para os Estados Unidos, porque a igreja lá também começou a entrar num declínio profundo. Então, nós que estamos aqui, nós precisamos nos ver como um caminhante do reino que não relativiza absolutamente nada daquilo que se entende por quem é Deus e por quem é Jesus Cristo, e ao mesmo tempo temos uma coragem e uma resistência ativa, que não dá indício de uma resistência passiva. Simplesmente eu vou me encolher e vou resistir às perseguições, aos ataques do sistema. Não, a resistência ativa é aquela que se encolhe, mas que vai em frente. Não suporta simplesmente o ser atacado na sua essência de fé, mas aquele que vai adiante e mesmo com dificuldades, ele desenvolve a sua perseverança ou o aguardar de Jesus Cristo. O aguardar de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo disse: é necessário que por muitas tribulações que entremos no reino do nosso Senhor. Então, precisamos ser resistentes, mas não passivamente e ativamente, porque a vontade de Deus na terra ainda não é feita como nos céus. Os joelhos das pessoas ainda não se dobraram, e nós estamos nesse embate. É por isso que João, ao escrever o Apocalipse, disse à igreja: vocês não podem, não devem se adaptar à época de vocês, mas vocês devem resistir. E Jesus disse: se for preciso, deem a vida, mas não se dobrem ao sistema da época, sistema político, social, espiritual. Jesus estava dizendo: aquele que resistir até o fim é aquele que resiste, mas não é aquele que resiste encolhido, passivo, não, mas é aquele que vai adiante e que vai perseverando e que vai lutando contra tudo aquilo que se levanta contra Deus. É por isso que a igreja não pode se conformar. Paulo disse isso em Romanos 12: não vos conformeis. Não devemos nos conformar, mas devemos ter uma postura identitária com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Viver no mundo como Ele viveu, lutar pelos valores do seu Pai Celestial como Ele lutou, até mesmo dando o seu próprio sangue, mas não abrindo mão de quem Ele era. Assim somos nós cristãos, e assim somos nós igreja, né, irmãos? Nós precisamos entender isso, irmãos. Nós precisamos entender que a nossa tribulação é diferente da tribulação daqueles que não podem nem abrir a Bíblia. A nossa tribulação é outra. É outra. E nós precisamos resistir. Ficar firmes. Não arredar o pé. Em hipótese nenhuma. Os valores do reino permanecem o mesmo. Não importa o tempo.
Nós não poderemos sucumbir. E isso, irmãos, não é aqui dentro, enquanto é tudo confortável do que eu estou falando para você e você para mim. É lá fora. É lá fora. É como as pessoas nos veem. É o que elas esperam que a gente faça. É o que elas esperam que a gente concorde com uma série de coisas. Nós não podemos abrir mão. Sobretudo, nós não podemos abrir mão nunca da essência da nossa convicção de fé. De que Cristo Jesus veio para salvar e buscar os pecadores, dos quais nós somos participantes. E que as pessoas, elas estão perdidas sem Cristo. Irmãos, não existe outra forma de salvação se não for através de Jesus Cristo. Não pense você que o seu parente, seu familiar que você ama, que não conhece a Jesus, que um dia, se partir sem Cristo, haverá alguma possibilidade dele ser salvo. Não haverá, irmão. Não haverá. Não haverá. Isso é um princípio eterno. Eu lembro que quando eu comecei a compartilhar o evangelho com a minha mãe, ela dizia, sentado lá na casa dela, eu já morava fora, ela dizia, meu filho, eu tenho a minha fé. Eu tenho a minha fé. Eu tenho a minha fé. E eu sabia que ela não entendia nada de quem era Cristo Jesus. Nada. 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 Nossa luta é para que pessoas conheçam a Cristo. E nós precisamos orar mais pelos nossos familiares. Orar mais por eles. Clamar mais por eles. Na nossa família estão 7 filhos, os 7 filhos são cristãos. A minha mãe se converteu. O meu pai ainda não. Ele é o último. É o último. E nós já repartimos o evangelho com ele. E ele resiste tremendamente, ou pelo menos exteriormente ele resiste. Toda forma, de todo jeito. E os filhos sabem. Se ele partir, nunca mais o veremos. Nunca mais o veremos. Nunca mais. Eu não quero enganar o meu coração. E dizer, não, no final tudo vai dar certo. Não vai. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Temos orado por ele. Temos clamado a Deus por ele. Ele teve um AVC. Todo mundo achava que ele ia morrer. Estava entregue praticamente na UTI. E provavelmente eu seria talvez o último dos filhos a vê-lo de novo. Ele estava lá. Não conseguia falar. Não conseguia se mexer. E todo mundo lá de fora, eu disse, eu vou entrar. Então eu digo, não, eu vou entrar. Eu vou ver meu pai. Aí nessa hora você tem que apelar para uma carteirada pastoral, tem que minha credencial, ele tem direito a ser assistido. E eu entrei. Fui lá, conversei com ele. Ele conseguia ouvir. E mais uma vez eu reparti o evangelho com ele. Ele disse, você precisa entregar a tua vida a Jesus Cristo. Naquele dia ele disse Jesus. Mas é aquele grito de alguém que está no desespero, que não quer morrer. Ele melhorou, foi para casa. Está lá, não consegue andar direito. Cuidado pelos filhos. Todos nós ajudamos. Todos os filhos que podem ajudam. Mas ele está lá. E eu sei que se ele morrer, ele vai para o inferno. Eu sei disso. E a gente agora procura forma de evangelizar ele. Ele ficou lá em casa agora, uns meses atrás, ficou 3 meses lá em casa. 3 meses. Toda noite eu ia orar com ele. Aí ele dizia, ora logo. Porque ele queria ou assistir, ou ouvir o raidinho dele, ou ele queria dormir. Ora logo. Eu já tenho bem assim, nordestino grosso mesmo, né? Ora logo. Toda noite eu ia orar com ele. Aí uma noite eu orava, agradecendo o amor de Deus. Na outra noite eu orava dizendo, Senhor, eu sei que somos pecadores. Eu estava orando e estava evangelizando ele.
Aí na outra noite eu orava, Senhor, obrigado porque Jesus veio ao mundo. Aquilo que ele não queria ouvir, muitas vezes, Deus me deu uma luz para que eu falasse de novo do amor de Jesus para ele. Foram os meses que ele ficou lá em casa e eu ia orar com ele, evangelizar para ele. Ele não queria me ouvir, mas para orar ele parava. Em sinal de respeito, né? Ele estava na minha casa. E na minha casa, depois de Jesus, ele sabe e eu lidero a minha família. Então ele ouvia. Estou falando isso aos irmãos porque todos nós temos lutas e desafios. Mas não podemos abrir mão das nossas convicções, em hipótese nenhuma, irmão. E, por favor, não deixe o seu coração te enganar. Não deixe. Ore, jejue, chore pelos seus familiares. Mas não se engane. Eles precisam ouvir de Jesus. E as pessoas que você ama, seus amigos, precisam ouvir de Jesus. Precisam. Esse é uma grande questão que a gente poderia ficar aqui discutindo um longo tempo, que é o princípio da adaptação do Evangelho às necessidades das pessoas. O Evangelho se adapta na visão daqueles que entendem que o Evangelho é algo que você pode interpretar como você deseja. Agora, é fato que algumas pessoas frequentam essas igrejas e é fato que a vida delas melhora, porque alguma parte da Escritura é ensinada e as pessoas elas acabam sofrendo mutações ou transformações em algumas áreas, né, da vida. E esse é o princípio do evangelho do diabo, né? O evangelho de Satanás não é o evangelho do que ele é rei e que ele conduzirá as pessoas para um lugar de sofrimento. O evangelho de Satanás é o evangelho da adaptação, né? Onde você tem uma verdade parcial, né? Não existe verdade parcial, mas é onde você tem verdade, tá? Onde Satanás não se apresenta como ele é de fato e de verdade. Então, esse é um grande problema da igreja, né? Que atingiu a Europa fortemente, o secularismo, e que hoje começa a se achegar com muita força aqui também no Brasil, né? O secularismo, a tendência de separar a vida de fé da vida diária. Porque não adianta, por exemplo, nós sermos aqui, pegar o gancho do Rogério, contra o homossexualismo, né? Isso é uma faceta só. Mas não adianta eu querer ser cristão, me apresentar como cristão, se eu sou extremamente corruptor. No final das contas, o que vai acontecer? O evangelho não me transformou, né? Não adianta eu ser contra o homossexualismo e estar dentro da igreja e eu trair minha esposa todo dia, né? Aí não tem faceta. A gente precisa lembrar daquilo que Paulo descreve o evangelho como o evangelho integral. Aquele evangelho que muda a alma, muda a mente, muda o corpo, muda tudo. É nessa visão que a gente tem que caminhar, né? E esse é um dos problemas da igreja hoje. É uma igreja que ela é contra algumas coisas as quais a gente seleciona como grandes pecados e esquece de que uma casa grande não cai. Não cai porque cai raio, porque cai uma tempestade no telhado. Uma casa, ela cai quando a estrutura vai sendo ruída. E é isso que acontece na minha visão hoje. Eu não sou juiz e nem tenho a palavra final sobre a igreja, mas o que se tem hoje é a estrutura sendo apodrecida, o cupim do diabo comendo a estrutura das igrejas, fazendo com que as igrejas selecionem algumas coisas pelas quais elas têm que ser contra e esquecem das demais coisas, né? E aí é você alastrar e deixar o cupim tomar conta. Aí as igrejas começam, tomar. Nenhuma igreja, por exemplo, é favorável ao homossexualismo ou a pastores homossexuais de uma hora para outra.
Isso é um lastro que vem sendo desenvolvido naquela igreja, que ninguém percebeu, que ninguém entendeu, que ninguém lutou contra, mas daqui a pouco ela tem um perfil diferente daquilo que ela era. Então, essa é uma grande realidade que a gente precisa sempre lembrar. É combater os problemas sexuais, sim. É combater os problemas de corrupção dentro da nossa casa, dentro do meu trabalho. É combater os princípios da imoralidade dentro da família. É combater os princípios da fofoca dentro da família, porque uma igreja ela é arrebentada pela fofoca. Você já viu igrejas que se dividiram por causa de fofoca? Eu já vi. A igreja que eu pastoreei 15 anos passou a ajudar uma igreja que tinha 4 vezes o tamanho da nossa igreja, porque aquela igreja rachou no meio, dividiu, acabou-se. O problema não foi o diabo, o problema foi as pessoas. O diabo só sopra, né? E cada um alimenta o seu coração da forma como quiser alimentar, pelo sussurro do capeta. Mas ele não obriga ninguém a fazer nada. Então, às vezes, nós não percebemos até mesmo que uma igreja está se arrebentando, porque, por exemplo, tem entre aspas, um espírito de fofoca no meio da igreja, e vai rachando. Vai levando para cá, vai levando para lá, daqui a pouco, puf, arrebentou com a igreja. Não foi problema de homossexualismo, não foi problema de corrupção, não foi problema de mau uso de finanças, não. Às vezes é algo que você não dá o valor e que é capaz de arrebentar uma igreja, destroçar ela todinha. Tá? Eu sei que alguém levantou a mão, não sei quem foi. Irmão João, vamos caminhar, meu irmão. Não, fica tranquilo. Sempre, sempre. Todo aquele que começa a andar e para, ele vai ser derrubado. Em algum momento, por quem vem atrás. Pode continuar, irmão. É isso aí? Obrigado, irmão João. Obrigado pela ajuda. Olha aqui. Só para você ver, a ilha de Patmos, tá, acho que dá para vocês verem ali, né? Dá para ver de longe? Tá? João está aqui. Tá? Então, se fosse linha reta, a ilha de Patmos, ele estaria ali em torno de 80 quilômetros da cidade de Éfeso, que era a cidade mais próxima da ilha. E interessante que a sequência de igrejas, não é interessante, porque Deus é, de fato, é tudo que ele é, a sequência das cartas é essa, ó. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A sequência é essa de caminhada. Por isso, se você vai olhar a descrição das igrejas, ela está nessa ordem aqui. O evangelho chegaria aqui e as cidades seriam próximas, elas fariam todo esse percurso, cidade após cidade, aí em torno de 60 quilômetros, 70 de uma mais longe para outra, mas cidades, igrejas numa distância razoavelmente pequena, que poderia ser facilmente, a carta poderia ser lida facilmente de igreja em igreja. A ilha de Patmos, ela não era uma ilha isolada, tá? A ilha de Patmos era uma ilha que tinham pessoas que moravam, lá tinha ginásio, lá tinha o templo da deusa Artemis, e que também era um forte lugar de adoração ao imperador. Então, João vai para lá porque ele se levanta contra isso, contra a adoração ao imperador e contra todo esse movimento de aculturação que estava sendo imposto sobre a igreja. Então, Domiciano, que é o imperador da época, exila João para uma ilha distante da onde ele atuava, que era em Éfeso e nas demais igrejas, fazendo a supervisão. Então ele isola o profeta, mas não isola a voz de Deus. E é a partir de Patmos que João fica preso, provavelmente entre 2 anos, porque depois que Domiciano morre, vem um outro imperador, que é o imperador Nerva, e o imperador Nerva, então, dá uma ordem de liberar os presos políticos, porque João é um preso político. João é alguém que se levantava contra o imperador, porque era contra a adoração, então ele passou a ser um preso político isolado, ilhado, em função da sua resistência àquilo que o imperador tanto desejava. Então esse é um rápido vislumbre
A ilha de Patmos hoje ela é bem pequena, em torno de uns 13.000 habitantes, mais ou menos, mas é um lugar que traz e que recebe visitantes o tempo inteiro. Tem mosteiros lá, peregrinos, né, que vão lá para a ilha de Patmos e vão lá olhar aonde dizem que João estava, a caverna onde ele estava, se transformou no mosteiro, e as pessoas vão para lá, mas não tem nenhum indício arqueológico realmente de onde João estava quando ele recebeu a visão. Só um panorama para a gente poder aqui ter. A razão da prisão é o testemunho de Jesus Cristo. A visão que ele tem é no dia do Senhor, e o dia do Senhor aqui é o domingo. Tradicionalmente a igreja foi se afastando da prática de se reunir no sábado, e no final do primeiro século para o segundo século em diante, o dia do Senhor é o dia da ressurreição, a igreja passa a se reunir nesse dia. Tem muitos escritos históricos, eu não vou aqui ficar citando, né? Mas aquilo que eu sempre falo aos irmãos, você tem o que a Bíblia fala, mas você tem também aquilo que os historiadores ou os apologetas da época falam através dos livros que escreveram e que chegam até os dias de hoje. Então nós temos vários personagens aqui, Orígenes, que era um teólogo e filósofo que escreveu sobre o dia do Senhor. Você tem Tertuliano, que é chamado um dos pais da igreja. Os pais da igreja não tem nada a ver com esse conceito católico, né? O pai da igreja é a primeira geração de grandes líderes que vieram depois da morte de João. Quando cessam a vida dos apóstolos, vem uma outra geração que a gente chama isso de pais da igreja, é um estudo histórico teológico chamado patrística, que é muito bom de você ler. Aí você tem vários escritos de homens daquela época que chegaram até os dias de hoje, e lá você tem como que era o culto da época, como que era a distribuição da ceia, como que era o desenvolvimento das funções de liderança dentro da igreja. Você tem detalhes riquíssimos que quando você lê, você se encanta de como é que a igreja no passado reverenciava ao Senhor, e que muitas das informações que não estão na Bíblia, da rotina da igreja, do dia a dia da igreja, estão descritos claramente nesses livros, né? O primeiro livro é o Didaquê, que é o princípio dos Atos dos Apóstolos, né? Que se escreve como era o dia a dia da igreja, as principais doutrinas. Isso se tem até hoje. Se você quiser pesquisar, vai na internet, coloque lá Didaquê, aí você tem um compilado. Lembre-se, na época não tinha Bíblia. Você tem um compilado de tudo aquilo que a igreja entendia, de como que era importante a orientação, ajuste da igreja, a doutrina, a celebração, funções de liderança, está tudo ali. É só a gente dar uma boa pesquisada e a gente vai olhar todas essas coisas, né? O verso 10, João é dominado pelo Espírito, achei-me no Espírito, é uma visão, né? É algo que também lembra o profeta Ezequiel, que também foi achado em espírito. Ele disse que o Espírito pegou ele pelo cabelo, né? Imagina. Rogério estava lascado, nunca ia. Eu ainda tenho aqui, né, Rogério, um pouquinho, né? Brincando, porque ele me incomodou essa semana, eu estou dando o troco publicamente. O que ele fez em secreto é revelado publicamente. Jesus falou sobre isso, né? Então, são essas expressões que são meio assim estranhas, mas é para dar a ideia de que é algo sobrenatural, né? Algo sobrenatural arrebata João, e João então tem uma visão. Aí diz assim: eu achei-me no Espírito, o Espírito de Deus veio sobre mim para me mostrar as coisas que aconteceriam. E o verso 10, o som antes da visão, né? Que pela graça de Deus e bondade do Senhor, se eu estiver vivo e você também, nós vamos entrar na primeira visão. O negócio está demorado, né? E aí vem o finalzinho, o verso 10, e eu vi atrás de mim uma forte voz como de trombeta. E a partir daí a gente vai estudar verso 11, João se volta. E ele vai ter a primeira visão de Jesus. É um estudo muito precioso, muito bonito, cheio de detalhes, mas cheio de grandes lições para a nossa vida. Quando ele tem a visão do glorioso, né? A visão do Senhor, e como ele percebeu os detalhes que eram muito difíceis de se perceber diante de uma visão tão fantástica, tão forte, tão
diferente e ao mesmo tempo tão encantadora. Então ele ouve uma voz, como uma voz de trombeta. O princípio aqui da voz de trombeta é uma voz poderosa, é uma voz que vem e convoca para ação, que convoca, que faz o chamamento. Eu até já falei sobre isso, né? Que quando Israel estava correndo ou sendo atacado, alguma das tribos espalhadas, alguma tribo era atacada, então tocava a trombeta, e aquela trombeta era ouvida pela cidade mais próxima, e aquele toque de convocação, aquela outra cidade, a outra tribo tocava a sua trombeta, a outra que estava mais perto ouvia, tocava a sua trombeta, daqui a pouco todas as tribos, ou todo o povo estava reunido para então batalhar e enfrentar os seus adversários. Aqui é de novo essa mesma ideia. A voz do Senhor, forte, como uma voz de trombeta, chamamento para João e chamamento para a igreja. Acorda, desperta, tem uma luta, tem uma batalha e toda a igreja é chamada para essa batalha. Tá? Ninguém, dentre as pessoas da época que tinham acima de 20 anos, poderiam se ocultar do toque da trombeta, a não ser os casados, os jovens casados, senão todo mundo era convocado para o enfrentamento. Assim vem a voz de Deus como uma trombeta, ressoando, retinando, forte, valorosa, vigorosa, chamando a igreja. Não estava a voz de Deus chamando João para enfrentar, era mais do que isso, era uma convocação para toda a igreja. Né? Assim como ao estudarmos o Apocalipse, a trombeta de Deus volta a tocar hoje e volta a chamar a sua igreja para a batalha, para a peleja, para a luta, para nos unirmos e para caminharmos debaixo do comando daquele que é o nosso grande Rei e grande Senhor. Assim nós vamos nos preparando para domingo que vem. Tá? Se você não leu o Apocalipse, leia durante a semana esse trecho aí, né, do Apocalipse. É muito bonito. Eu vou ler e vou terminar aqui, tá? Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando-me vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros, alguém semelhante a um filho do homem. Ó Daniel, é Apocalipse capítulo 1, verso 12. Semelhante ao filho do homem, com uma veste que chegava a seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. E os seus olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente. E sua voz como o som de muitas águas. E em sua mão direita 7 estrelas. E da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos pés dele como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Agora, olha aqui a divindade de Jesus, que é aquilo que nós olhamos lá no verso 8, quando Deus encerra a introdução, né? Eu sou o alfa e o ômega. Agora quem fala é o Filho. Ele diz: eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, tenho as chaves da morte e do inferno. E aí nós vamos estudar essa descrição. Eu espero conseguir olhar detalhe por detalhe, porque cada elemento desse tem um símbolo e uma mensagem poderosa. Convide pessoas para vir estudar a figura de Jesus no Apocalipse. Vai ser algo muito especial para todos nós. Meus irmãos, muito obrigado. Obrigado. Hoje eu não abri tanto para pergunta, não fiz muitas perguntas. E não botei muito pavorosa aqui no meio de vocês, porque eu precisava chegar no final aqui, tá? Aí eu adotei hoje uma metodologia diferente, sem polêmicas. Sem polêmicas, para a gente conseguir terminar. Mas domingo que vem a gente vai voltar com as polêmicas, então você vem preparado, porque aí a gente vai ter que estudar detalhe por detalhe, tá bom? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Vamos orar ao nosso Deus? Ao nosso Senhor? Pai bendito, muito obrigado pela manhã que nós definimos de estar aqui para estudar a Tua Palavra. Obrigado porque Jesus nos fez
objetos do seu amor, nos fez sacerdotes e nos chamou para sermos caminhantes no reino. Ó Pai, obrigado pelas alegrias e pelas lutas que enfrentamos enquanto somos caminhantes, Senhor. E a nossa oração é que Tu nos concedas, Pai Santo, um coração disposto e fiel para não só resistir, mas também para marchar em amor, revelando a natureza do Teu Filho Jesus Cristo a tantos quantos estão ao nosso redor, mas também como igreja, aqui como PIB, nós oramos por nós e também pela Tua igreja espalhada em toda a face da terra, para que nós não soframos passivamente, mas ativamente, Senhor, anunciando, não abrindo mão dos Teus valores, da mensagem do Evangelho, que transforma pessoas, que transforma sociedades, que transforma nações. Nós oramos por isso e pedimos que o Senhor nos fortaleça, que em nós não paire nenhuma sombra de dúvida na nossa fé, na nossa crença e na forma como devemos viver o Evangelho, Senhor. Muito obrigado, Pai Santo, porque o Teu convite para nós é uma ordem e queremos marchar atrás, submissos, curvados e ao mesmo tempo, Senhor, gloriosos, ó Deus, com a certeza da expectativa que nós temos ardentemente de um dia estarmos com o Senhor e vivermos contigo para sempre. Aqueça sempre o nosso coração e a nossa mente para esse grande dia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, obrigado.